Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, no nome bendito de Jesus. Amém? Hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você e desejar também a você um bom dia, um dia abençoado, um dia. Lembrando, hein? Quem começou a ler o livro de Provérbios, hoje é o dia de ler o segundo capítulo, né? Mês de dezembro tem 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos. Dá para ler um capítulo por dia e aos 31 dias você lê o capítulo todo ou o texto todo de Provérbios, o livro todo de Provérbios. Amém? Quando você ler o livro de Provérbios, a sua mente nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Hoje eu queria falar o princípio da oração. Mas eu quero ler um texto de Gênesis 1:1. Para mim, é das grandes bases da oração, e o princípio da oração está estabelecido nesse texto aqui. Diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que esse texto, a Bíblia começa narrando a criação de Deus. Depois, se você pegar os próximos versículos, os próximos capítulos, você vai ver o narrar de Deus sobre todas as coisas. E a gente precisa entender o seguinte, que criação de Deus é uma coisa, comunicação é outra. É interessante que primeiro Deus criou as coisas, depois ele comunicou. Quando a gente traz isso para a oração, a gente também entende no coração que tudo que Deus criou, ele vai comunicar com a gente. Então, primeiro a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, depois ele narra a criação. Depois Deus faz uma narrativa das coisas que ele criou. Aí tem todos os detalhes da criação de Deus. E a nossa comunicação com Deus e o que Deus criou para nós em termos de plano, propósito, isso é uma chave quando uma pessoa entende. A vida dela nunca mais é a mesma quando ela entende que Deus tem um plano, que ela não vive de maneira isolada de Deus, alienada de Deus, mas que Deus tem um plano. Então, o plano que Deus tem para você, Deus já criou. Ele está todo pronto em Cristo Jesus. A oração é a maneira que Deus vai usar para comunicar no seu coração o que Deus já criou. Uma grande maioria de pessoas, de cristãos, eles não entendem o plano de Deus, porque não entendem a área da comunicação, não entendem a área da oração, não entendem no seu coração, às vezes por ambientes religiosos, dogmas, mentalidades, a pessoa, Deus fala com ela, mas ela acaba voltando sempre a uma mentalidade. E a gente precisa compreender que Deus tem a nossa vida detalhada, um plano detalhado, detalhe por detalhe. A Bíblia está cheia de ilustrações de homens e mulheres que Deus tinha um plano para eles e eles não entraram no plano de Deus. Mas a Bíblia também está cheia de exemplos de homens e mulheres que compreenderam o plano de Deus, e andaram no plano de Deus. Então eles se tornaram os heróis da fé. Então é muito importante, por isso que todos os dias aqui nós temos uma live de oração, às 5h30 da manhã, que é a oração do Pai Nosso. Às 18h30 de segunda a sexta-feira nós temos uma live de oração, ensinamento e oração, porque a oração é a maneira de Deus comunicar ao nosso coração que plano que Ele tem. Por que vocês acham que Jesus orou tanto? A Bíblia declara que Jesus era uma pessoa de oração. Jesus, ele era perfeito, ele não pecou. Mas por que Jesus tinha que orar?
Porque Jesus teria que, como homem, como pessoa, ele precisaria conhecer o plano de Deus para a vida dele, os detalhes que Deus tinha. Então, todo o ambiente de oração de Jesus era para que ele conhecesse o plano de Deus. E essa aqui é uma chave. Quando alguém entende isso, quando um homem, uma mulher entende que a oração é a maneira de Deus comunicar para o coração o que Deus já criou, então os seus ouvidos espirituais eles vão estar mais atentos. Vai haver um crescimento espiritual, uma mudança de chave. Porque agora você vai se dirigir não pelo que você vê, não pelo que você ouve, não pelo que você imagina, mas pelo que Deus fala no seu espírito. Em Romanos 8,14, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando Jesus foi aos céus, ele disse que deixaria o Espírito Santo para nos guiar. Amém? Então, a oração é muito importante, que a oração é a metodologia que Deus tem para comunicar o seu coração. A oração não é para eu falar para Deus o que Deus tem que fazer. A oração é a gente compreender o que Deus tem para a gente, os planos que Deus tem para a minha vida e os planos que Deus tem para a sua vida. Quando você entender isso, muda toda a sua vida de oração. O seu coração vai estar... O seu espírito vai estar com o ouvido aberto para ouvir os planos que Deus tem para você. E eu quero profetizar que esse é um mês que você vai ouvir a voz do Senhor. Mês de dezembro de 2023 serão dias de você ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Você já colocou seu pedido de oração aí nos comentários. E é muito importante quando a gente ora. Oração. Quando a gente ora, tudo melhora. Amém? Então, ajunte seu coração comigo e ore o Pai Nosso e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a bênção de Deus esteja sobre você nesse dia. E que nesse dia você possa ouvir a voz do Senhor. Não esqueça de compartilhar essa palavra com 5 pessoas. Compartilha aí, 5 pessoas. Conta nos seus dedos aí, 5 pessoas aí e abençoa a vida delas. Não esquece de curtir também essa live. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí para você receber as notificações. Também clica no sininho quando aparecer aí e você vai receber as atualizações nossas aí, tá bom? Que você tenha um dia muito abençoado. Um dia cheio da presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.